Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você está nos ouvindo, mas é um imenso prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com a minha querida Su. Como é bom estar aqui com você. A gente está finalizando aí janeiro, um janeiro abençoado para nós. E como você falou, né, de vida. Teve muitos momentos de vida, voltando de férias. E hoje a gente com um convidado super especial, né, Su? Um convidado sensacional, uma pessoa que a gente tem uma honra de conviver com a gente, um grande amigo. A gente estava até comentando antes, vamos deixar o mais natural possível, de como que é o nosso dia a dia mesmo, né? Para as pessoas sentirem essa conexão que a gente tem. Que eu acho que é uma conexão que motiva tanto a gente, né, a trabalhar. E nós que trabalhamos com situações tão complexas e delicadas que é sobre sofrimento, né? Mas com quem estamos, né? Com o grande André Botelho, nosso querido amigo, médico psiquiatra e psicoterapeuta, que trabalha no consultório e é psiquiatra hospitalar no Hospital Sírio-Libanês, com quem temos a honra de estar aí no dia a dia, em casos delicados, bonitos e em muitos momentos de muito sofrimento. Seja muito bem-vindo, querido. Bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Nossa, eu que digo que é uma honra, né? Quando eu encontrei vocês ali fora, foi isso que vocês começaram, né? Nossa, que honra! Mas eu penso, não, a honra é minha de estar aqui compartilhando com vocês um espaço para a gente transmitir um pouco dessa junção, né? Que a gente faz ali o tempo inteiro, todos os dias, né? Que é um trabalho tão bonito. Obrigado. Parecia nossas reuniões de segunda tarde. Nos compartilhamentos, né? Faltou só a Mirielle aqui também. É verdade. Essa parte dali, cuidado paliativo, saúde mental. Um grande beijo pra Mirielle, né? Mas Mirielle faltou, hein? É verdade. Depois marcar um outro, hein? Vai ter que marcar aí pra ver essa interface, porque realmente é fundamental pra gente. E André, a gente tava comentando, né? Como bons paliativistas, a gente sempre gosta de começar pela biografia. E aí, não da parte técnica, mas realmente, assim, quem que é o André Botelho? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, eu sou um rapaz jovem ainda, né? Mas com aí uma certa vivência em alguns aspectos e tentando me aperfeiçoar. Sou brasiliense nato. Nasci aqui em Brasília e me criei aqui numa cidade que eu acho que tem tantas... ela nos forma de uma forma tão interessante, né? Vai nos colocando, assim, numa relação com a polis, com vários aspectos. Uhum. Então, acho que eu sou muito essa cidade, né? Assim, eu vejo dessa forma. E hoje, depois me desloquei, né? Fui morar um tempo fora, fiquei um pouco lá em Porto Alegre, onde fiz toda a minha formação, né? Tanto como psiquiatra, como psicoterapeuta. E depois, por algum acaso, né? Talvez fruto ali da pandemia, retornei para cá e dei continuidade, né? Até Suelen eu já, né, conhecia exatamente lá do Hospital Brasília. Estou lembrando desse momento agora. Exato, né? Então, eu gosto disso, né? Eu acho que o Hospital Brasília, na época... Falando muito do Brasília, né? Se joga. Depois quiser, conta. Mas acho que era um lugar onde a gente se conheceu, né? Que também acho que tem esses termos, né? Brasília, acho que é essa referência. Então, eu sou esse jovem brasiliense, né? Que estou aí já há alguns anos dentro desse mundo da psiquiatria. Comecei um contato com cuidados paliativos já lá na faculdade, né? Onde a gente... na época eu estava muito envolvido com uma liga de oncologia. Olha! Com a Patrícia Schorn, que era uma oncologista aqui em Brasília. E ela foi minha professora e foi uma pessoa que, não sei, me apeguei a ela na época, assim, me deu muita motivação. Depois virei presidente daquela liga de oncologia. Olha. E o interesse estava ali, né? Que eu acho que parte aí de várias questões também, até de experiências pessoais, né? Claro que naquela época, talvez isso date aí de 2009, né? Eu acho que cuidados paliativos de lá para cá, na minha visão, né? Na experiência que tenho, ele mudou muito, né? Naquela época tinha muito uma questão, quase que uma interface direta com tanatologia, né? Muito ligado apenas à morte e não necessariamente uma equipe de suporte, de cuidado, de paliar, né? Então, trazer uma outra visão, mas por acaso era aquilo ali que estava me atraindo. E também uma certa, quase que junção com a oncologia, né? Onde a onco também trazia muito esse estigma, né? Que sempre todos os pacientes iriam morrer, e, enfim. Então precisavam dessa pessoa que viesse cuidar da morte, enfim. Então a gente promoveu pela Liga de Oncologia
Na época foi nomeado como primeiro curso de cuidados paliativos, né? Olha! Teve ali a legal. participação de alguns Que bacana, legal. colegas, não sabia. Annelise. 2009, isso. Eu acho que o curso, eu acho que ele foi em 2000, eu teria que confirmar, 2012. Mas já mais de 10 anos aí. Poxa, que legal. Era a Annelise, Aham. a gente veio um pessoal de São Paulo, o Franklin. Cuidado Olha. paliativo dentro da oncologia, então. Quando você estava na graduação. Pela dentro Liga da de Oncologia. Pela Liga de Oncologia. Olha só essa interface. Bacana, lá já há um tempo. Era um braço, né? Aham. E é interessante você trazer isso. E eu lembrei muito da gente no Hospital Brasília. Eu nem sei se eu já te comentei isso, mas eu lembro que na época você estava, acho que no pronto-socorro, e eu estava como plantonista do Círio. Muitos pacientes nossos internavam no hospital, e a gente começou a conversar muito sobre isso. E eu lembro que você me trazia do seu interesse, eu não sei se naquele momento estava estabelecido que você queria psiquiatria, mas você falava muito desse interesse em cuidado paliativo, do gostar do cuidado paliativo, e do gostar especificamente dessas questões de sofrimento desses pacientes, né, que a gente acompanhava. Interessante isso. Foi isso mesmo, assim, eu digo que eu sou um psiquiatra que eu vim era para eu estar como oncologista, até às vezes eu encontro colegas de faculdade, assim, psiquiatria, a gente tinha certeza que você ia para onco, né, e tudo. É que é bonito isso nesse sentido, o paciente que está em tratamento oncológico, ele tem um espectro de necessidades, quando a gente fala sobre saúde, muito grande, que não é somente do oncologista, né? Então isso abre aí uma possibilidade dele ser cuidado por várias especialidades, inclusive cuidado paliativo, inclusive também a psiquiatria, né? Sim, vai fazendo essas interfaces, e eu acho que foi muito nesse caminho, com todo o apreço que tem, né, pela oncologia, tinha essa proximidade com cuidados paliativos, mas a existência daquele sofrimento como parte ali de um sofrimento também, de como que a gente vai palpar algo um pouco abstrato, né, no sentido do que é isso que a gente toca no outro quando a gente está de frente para um sofrimento psíquico, principalmente quando você está se destinando ou se colocando na frente de um corpo que está ameaçado, né? Então esse corpo que sofre essa ameaça e que tange também uma ameaça para o psíquico. E eu fui começando a perceber uma vez que eu fui passar para uma oncologista um caso que eu tinha visto, e ela falou assim, você está muito emocionado, você está trazendo dados demais, assim, de como ele está se sentindo. Não, eu preciso saber outros aspectos, né? Claro, eu entendi o que ela estava dizendo no campo semiológico, mas também entendi como, será que você não está olhando para um outro ponto que talvez você devesse se direcionar, né? E aí que eu fui chegando, né, na ideia que talvez eu tivesse mais esse apreço pelo sofrimento psíquico do que de fato pelas tangentes do corpo ali, né, e como ele estava adoecendo frente ao câncer, né? Então... Nossa, que legal, assim, é interessante, velho, e assim, comentando, né, dessa complexidade, dessas multifacetas do paciente oncológico, que é o que o Daniel Girardi falou, né, do paciente complexo, né, dele gostar desse olhar para o paciente complexo, e que a gente sabe que o paciente oncológico na sua jornada, isso está muito estabelecido, como ele precisa desses olhares e como essa parte de saúde mental é um ponto tão sensível, e como que é importante esse seu olhar, né, você começou olhando muito para a oncologia e aí percebeu que precisava de um olhar diferente, né? E aquilo te atraiu, e acaba que hoje, pelo menos dentro da parte hospitalar, você tem um foco muito dentro de pacientes oncológicos, né? Poxa, muito bacana. E o que te atrai, né? Dentro do paciente que está, né, passando por um tratamento oncológico. Às vezes vai ser a peculiaridade do tratamento das moléculas, às vezes vai ser as questões do sofrimento físico, e às vezes vão ser essas questões que você fala, né, do impalpável, né, do abstrato. Como é que é para você hoje essa interface da psiquiatria, dos cuidados paliativos? Antes até da gente começar, a gente estava trazendo, né, o quanto que a psiquiatria, na verdade, ela falando sobre o cuidado paliativo como uma abordagem do cuidado paliativo, ela é uma especialidade que ela é toda dentro dos cuidados paliativos, né? Ou o cuidado paliativo está dentro da psiquiatria. Como é que é isso para você? Eu sinto isso, né? Até nas nossas reuniões de segunda, desde que a gente começou, no início eu ficava assim, bom, será que não tem que ter até um incômodo assim de como tornar heterogêneo, né? Assim, não, aqui é do paliativo, aqui é da psiquiatria, aqui... Às vezes a gente dentro do hospital se cria um pouco essa ambição, né? De colocar espaços mais nomeados, né?
Mas em algum momento eu comecei a perceber assim, até pelas falas dos colegas. Agora nessa última, eu vi uma colega, né, comentando, nossa, né, então como é que aquele aspecto psíquico ali, eu acabei entrando um pouco, né? Eu falei, sim, né, mas é isso, né? Porque eu acho que é uma interface porque se dilui esse aspecto da especialidade quando a gente pensa assim, que a gente está lidando, na verdade, com um sofrimento, no sentido de uma doença que ela é grave, que ela traz uma ameaça à vida, mas também nos quesitos de que ela não tenha mais uma condição dessa ambição da cura. E quando a gente pensa na psiquiatria, a cura ainda é muito relativa em vários aspectos, né? A gente também está falando de transtornos que são crônicos, que eles têm idas e vindas, que eles andam de mãos dadas com os aspectos do ambiente, da vida lá fora, e que se apresentam, acabam se remitindo, mas eles estão ali, sempre presentes. Vocês usam muito mais remissão do que cura, né? Isso, sempre a remissão. E no caso, né, quando eu penso ali nessa interface do paciente oncológico, né, do paciente em cuidados paliativos e dessa mistura que tem entre as nossas especialidades, é porque uma base do nosso cuidado é comunicação, é como a gente olha para os nossos pacientes, é como a gente sente essa presença, o contato com eles, e a gente usa muito de inferências, né, o que a gente infere daquela relação que se criou, e desenha a partir disso, tenta, né, dentro da nossa ambição também, que apesar de não ser uma ambição de cura, tem uma ambição aí de controle, de tentar sistematizar algo que alivie esse sofrimento, né? Então eu acho que esse é o principal ponto em comum em que a gente tem, que é aliviar, cuidar e gerar uma qualidade, né? Eu vejo que são especialidades que buscam isso, em termos muito mais qualitativos, né, do que objetificando ali uma remissão, vamos dizer, acho que a cura é o melhor termo, né, que é um termo que me incomoda, mas é ele. Né? E só para nossa audiência que está nos ouvindo, né, a gente está falando muito da reunião de segunda-feira, né, mas só para explicar, né, contextualizar. É uma reunião da nossa equipe lá no Sírio e que a gente tem a presença, graças a Deus, da equipe da psiquiatria, da equipe multidisciplinar que sempre está com a gente, trazendo um olhar mais ampliado daqueles casos complexos, né. Então, da psiquiatria, da psicologia, pessoal do serviço social, da enfermagem, da nutrição. Tá todo mundo ali com a gente para realmente cuidar desses pacientes complexos e o quanto que isso é importante, né? Então eu penso que talvez alguém tá aí montando um serviço, até a gente conversa muito com os mentorados nesse sentido também, assim, de como que é importante você ter essa reunião de uma forma, ter um olhar diferenciado e o quanto que esse compartilhamento de cada colega ali, né? Tanto do serviço social, da psicologia, é importante para esse cuidado. E a gente tem a oportunidade de ter o André lá com a gente sempre e a gente acaba com muitos casos em coesos ali juntos, né? Então isso é muito legal. E aí, André, você comentou, né? Acho que você começou falando, né? Que você estava passando um caso na sua época, acho que talvez de faculdade ali, dessa parte da oncologia, e que você trouxe muitos mais dados, até mais emocionais, e a preceptora te sentiu emotivo, né? E aí, imagina, assim, você na realidade que você lida hoje, né? Às vezes eu encontro lá o Fernando, enfim, os meninos lá da psiquiatria, eu falo, e aí, como que tá? Tranquilo não tá, sempre é complexo. E aí, como que você lida com essa complexidade para si, né? Que a gente fala, assim, do profissional que lida com o sofrimento e o quanto que isso nos toca. É impossível falar que nos toca, né? A gente já compartilhou um pouquinho sobre a realidade até de alguns colegas de suicídio, outras questões, e o quanto que isso toca. E como que você lida, principalmente com esses pacientes mais frágeis, às vezes pacientes que a gente discute, como que é para vocês? Até porque acho que a gente tem muitos, né, podcasts e lugares em que falam sobre essa perspectiva do cuidado paliativo, né, inclusive de outras especialidades, no que tange às necessidades do paciente, da família, mas a gente aqui sempre traz luz para a questão do profissional. Exato. Né? De como a gente até fala isso, né? Como deixar aquele trabalho sustentável, né? Para que ele consiga fazer, consiga entregar o que ele quer trazer, que é algo de qualidade, e consiga voltar também para si bem, sabe? Então, sobre isso, como que você lida com com essa dificuldade da gente cuidar de alguém tamanho sofrimento? Eu acho que é um desafio muito importante, eu acho, e do dia a dia mesmo, de como que a gente pode entrar no mundo do outro sem que a gente se misture.
né? Eu acho que o grande ponto é essa mistura que não é distanciamento, né? Ela é, na verdade, uma segurança de que eu posso me conectar com essa dor do outro, com a angústia do outro, ajudá-lo a partir de estratégias de comunicação e de autoobservação, principalmente, de ser capaz de se identificar naquele espaço como diferente, mas disposto, né? Disposto a escutar, disposto a ajudar, disposto a transitar naquele espaço. Acho que entra muito nisso que a colega tinha comentado, que marcou muito, né? Que ela falou assim, eu entrei, né, na onda porta, dele. né? Sim, você entrou, e acho que é importante entrar, porque se eu não entro dentro do mundo do outro, como é que eu vou ter a oportunidade de pensar através dele? É sobre se conectar, né? É uma conexão. Às vezes a gente vai chamar isso de empatia, mas eu acho que passa da empatia, porque não é só eu ter esse suposto saber de que eu consigo identificar o que o outro sente, de que eu sei o que você está passando, né? Então, não é isso. Na verdade, eu acho que passa por ser capaz de me misturar, mas saber a hora de sair, né? De se colocar num lugar onde você vai poder dizer, eu entendo o que você está passando, né? Ou tento entender, ou eu não consigo mensurar o grau de sofrimento que você está tendo, mas eu quero poder tentar te compreender e te ajudar dentro do que eu tenho de conhecimento, de experiência, né? Então, respondendo assim, né, o que eu faço para isso, eu acho que passa por, desde práticas aí de um tratamento pessoal, né, eu faço análise, eu acho que a análise ela é a porta para tudo isso, para a gente ser capaz de ter aquele espaço de você poder metabolizar, né, tudo isso e poder se diferenciar. Acho que o analista ele vai conhecendo vários dos casos, né, que eu acompanho, e principalmente no cenário, e casos dramáticos que a gente já viveu juntos, inclusive, né, quanto aquilo ali entra como algo que daqui a pouco é difícil não diferenciar. Não é fácil a gente poder sair, né, se descolar de algo que fica na gente também, porque nos colocam isso. E de repente naquele espaço terapêutico ali eu vejo que eu vou podendo reconhecer o que também é meu, nisso que eu me conectei, sem o medo também, né? Porque eu acho que o que passa nas doenças graves, e principalmente quando elas ameaçam a nossa figura como médico mesmo, eu estou dizendo o papel médico, não especialistas, mas o médico com aquela ambição de que a gente vai salvar vidas, né? Que foram implantadas em nós, assim, de conseguir restituir tudo, e quando a gente recebe a notícia de que não tem mais como que a gente reage a isso, né? A gente se permite entrar naquilo, se misturar e poder... né? Então, eu acho que esse é um dos principais. E as trocas, né? Eu acho que poder estar num grupo, um grupo que acolhe, eu acho as nossas reuniões, né? Que a gente está falando tanto aí de segunda-feira, né? De sendo esse ponto onde a gente consegue, juntos ali, e se conhecendo e construindo uma possível intimidade de poder expressar, inclusive, né? Como a gente se sentiu, mostrar as nossas misturas, mostrar as nossas diferenças, as nossas resistências, sem ter também alguém que julgue tudo isso, né? Então eu acho que esses são espaços muito ricos pra gente. Sabe que, te ouvindo, eu lembrei muito do episódio da Mirelle, né? Que a Mirelle trouxe muito isso, de você saber sair também, que é isso que você falou, né? De você saber o quanto que isso é significativo, né? E o quanto que o objetivo dessas reuniões que a gente tem também é disso, de você conseguir elaborar em conjunto tudo, aqueles casos que nos marcam tanto, né? Quando a gente tem, por exemplo, as discussões dos casos que acabaram os pacientes faleceram, outro sentido, o quanto que isso marca cada um que teve na jornada ali, nesse compartilhamento, né? E você mesmo trouxe isso algumas vezes pra gente. Como que esse espaço também é nesse sentido, né? Desse cuidado com a equipe, que a gente sabe realmente quanto que isso marca. E sabe que eu acho, nesse movimento também, né, da gente se misturar com o outro, né, a minha impressão é que a gente nunca volta ao mesmo, né? Nunca. Tô aqui pensando isso, assim, né? Nessa conexão, às vezes eu falo isso pro paciente, pra família, assim, tem algo aqui, tem uma troca aqui, realmente tem. Então, eu acho que da gente se sentir à vontade também com essa dinâmica, que quando a gente se mistura com o outro, não tem como a gente voltar o mesmo, gente. A gente passa aqui por experiências, né, de sofrimento e de significação do sofrimento que, assim, não tem como a gente voltar como era mesmo. E isso que eu acho que é tão belo da nossa
das nossas especialidades, né, que se comunicam, né, dessa oportunidade da gente poder estar, né, diante dessa conexão com o outro, da gente estar, acho que tendo essa oportunidade também, né. E como que você acha que isso, essa interface, assim, do trabalho com o cuidado paliativo, de uma equipe de cuidado paliativo junto com você, como que você acha que isso impacta o teu trabalho? Eu vejo assim, eu entendo que existe até, eu não sei bem a fonte, talvez a gente tenha que ver, mas que até eles consideram, né, que um psiquiatra na equipe do cuidados paliativos é um dos 8 pontos lá de qualidade, né, que eles consideram dentro. E eu fiquei pensando muito nessa informação quando eu vi, também dentro da nossa experiência em conjunto, de esse psiquiatra que vai também poder ajudar a nomear do ponto de vista qualitativo, ou seja, na qualidade da experiência daquela pessoa diante daquela doença, quando essa qualidade dessa experiência está ameaçada pela sintomatologia psiquiátrica. Então, se eu tenho um paciente deprimido, como é que esse paciente, sob a ótica da depressão, enfrenta, portanto, a sua doença oncológica? Como é que a gente vê um paciente, por exemplo, ansioso, lidando com a sua dor, lidando com a náusea, né, lidando com a tortura, etc., né, lidando com o ambiente hospitalar. Então, às vezes eu sinto que o papel principal, né, do psiquiatra dentro da equipe é poder, às vezes, nomear para que as estratégias de comunicação que o cuidados paliativos vai lançar para chegar aos pontos necessários, né, das articulações que são fundamentais da especialidade, estejam num alinhamento daquela pessoa no seu funcionamento o mais próximo possível, dentro daquilo que é o dela, ela mesma, sendo ela. E aí eu acho que o grande desafio da especialidade é porque existe de fato um viés onde a gente pode acabar se confundindo, né, no não especialista ou até mesmo o próprio psiquiatra que não tem, né, uma experiência dentro desses pacientes graves, de minimizar. Acaba minimizando o sofrimento no sentido de, não, isso é muito plausível, como não? Como é que ele não vai estar deprimido se ele está morrendo? Como é que ele não vai estar ansioso se ele está numa UTI? Ok, mas no transtorno psiquiátrico, essa observação ela fica muito mais evidente e trazendo, portanto, risco para que, do ponto de vista qualitativo, essa experiência seja aterrorizante no caso da ansiedade, o abandono de si mesmo, até as estratégias de suicídio veladas, né, em alguns pacientes terminais, que às vezes a gente não vê a verbalização, mas a gente vê a entrega, né, os estados catatônicos, como a gente já acompanhou em alguns pacientes. Como não pensar numa estrutura, né, onde esse paciente também vai sendo, às vezes, posso usar um termo, me veio negligenciado, mas não é bem isso, é que às vezes a gente não vê com a justificativa, né, de uma morte antecipatória e que esses sintomas são muito plausíveis nesse campo. Então, acho que também o grande desafio para o psiquiatra é esse e a grande importância dele na equipe também, né? O que é difícil por isso, porque o mesmo que é o desafio é a importância, né? Então, olha como fica delicado ali, né? De eu poder dizer que talvez esse paciente... Eu acho que uma vez a gente discutiu, eu lembro de uma aula que a colega trouxe sobre comunicação. E aí eu trouxe uma ponderação do tipo, como é que a gente pode tornar homogênea uma estratégia de comunicação se a gente não levar em conta, por exemplo, um transtorno de personalidade, ou o formato daquela personalidade, né? Então, num paciente com uma estrutura de base mais psicótica, como é que eu vou conversar com ele? Um paciente mais paranoide, que essa foi a estrutura de vida dele, o jeito dele, a gente está valorizando isso. Ou um paciente mais emocionalmente instável, dos estados borderlines, né, limítrofes. Como é que vai ser essa conversa no fim de vida? A personalidade não vai mudar de uma hora para outra porque ele recebeu um diagnóstico terminal. Na verdade, isso vai influenciar diretamente em como ele vai interpretar a sua experiência nesse momento tão importante, né? Que é o enfrentamento de uma doença que traz ameaça para a vida dele. Né? E você falando, né, fui lembrando de vários casos, né, desafios em relação a essa parte da personalidade de condução nesse momento, né, o quanto que isso interage frente a um diagnóstico grave, dele lidar com esse sentimento, né, como que é importante. E aí, pensando nisso, né, você falou do desafio, né, o que você vê como grande desafio nesse trabalho em conjunto, né,
nessa relação tão complexa para esse paciente já tão fragilizado? Com o paciente ou com a equipe? O trabalho em conjunto até. O trabalho em conjunto. Com a equipe, por exemplo. Sim. Lá a gente tem uma relação muito boa, né? Às vezes vocês já estão no caso, vocês finalizam. Olha, eu acho que esse paciente seria muito importante, por exemplo, cuidado paliativo. A gente também, muitas vezes. Mas o que você vê de desafios nesse trabalho em equipe, assim? O que você percebe? Acho que o grande desafio é o momento que a gente consegue enxergar os limites. Os limites relacionados a até onde eu posso ir, né, em relação a essas ferramentas que eu me disponho a colocar. Então, no cuidados paliativos eu vou ter ali uma série de ferramentas que eu vou utilizar e um caminho, né, dentro da estratégia de cuidado daquela pessoa, e a psiquiatria também tem um limite. Né, e que às vezes, quando isso se mistura, né, acaba que a coisa pode desandar, né, porque realmente você ultrapassa um campo assim, onde você vai acabar entrando no escuro. Né, e que se você puder utilizar do outro para iluminar esse processo e acender outras possibilidades mais adequadas, eu acho que isso é o ponto. Então, quando, por exemplo, né, na psiquiatria, às vezes eu já falei muito com a Suelen essa dor, assim, poxa, Suelen, será que quando é que vão chamar a gente? Será que a gente não tem que montar critérios mais heterogêneos do momento que o psiquiatra entra, né? Assim, como nós, assim, eu fico muito com a minha equipe, né? Pensando, quando é que a gente vai chamar o paliativo? Ou então, às vezes, até numa indignação, o paliativo não está ainda no cuidado. E aí, às vezes, eu converso com vocês, levo para reunião como uma sinalização, olha, esse paciente, e aí como construir também essa relação com os outros assistentes das outras especialidades, que daí também eu acho que é uma interface que as nossas especialidades têm, porque quem diria também, né, assim, que eu já ouvi isso, né, de um oncologista que o cuidados paliativos querem controlar a morte. Né? E na psiquiatria a gente quer controlar a suposta loucura. Né? Então, os dois grandes informantes do descontrole humano, né? As coisas que a gente não tem como tocar, controlar, né? Como a gente sente as coisas e o momento em que a gente perde, né? Quando a vida termina. Então, são coisas que a gente não controla. Então, a gente também é meio informante dos grandes pesadelos, né? Do ambiente hospitalar. Pesadelos e medos, né? Medos. Né? Porque assim, né? Quem é a pessoa que não tem medo, né? Da morte e da loucura. Né? Então, talvez lidar ou até aceitar que sim, meu paciente tem indicação, precisa dessa especialidade da psiquiatria, do cuidado paliativo, vai deixar claro, né? Às vezes medos da própria pessoa. Né? E o quanto que a gente até fica muito conversando, né, sobre essas questões, a gente percebe quanto que as nossas especialidades elas se encontram muito e quanto que acho que são coisas culturais, né, que são coisas do que a gente está vivenciando. Então, às vezes, da gente ir fazendo a nossa parte, fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, mas saber que há limites que diz muito mais do outro do que da gente mesmo, né? Mas a nossa parte a gente vai fazer com maestria. E você falando, né, e isso complementando, assim, lembrei muito o livro O Bilhete de Plataforma, que o Derek Dolly, ele traz como que é difícil para um médico que foi formado sempre para explicar as coisas e entrar num contexto disso que dói tanto ao médico, né? Então, por exemplo, você comentou, esse caso para mim marcou bastante, dessa sua vivência durante a faculdade em si, como que o outro colega às vezes não quer se abrir para esse contato. Então, você falou, né, dessa porta. Quanto que o colega não teve um treinamento prévio para se abrir frente a esse sofrimento, para falar sobre isso, para aceitar, e não consegue lidar com isso. Então, como ele não consegue lidar, ele não vai falar sobre isso. E às vezes o que o paciente está precisando é exatamente isso, ou a família está precisando é exatamente isso. E ele só consegue falar do tratamento X, Y, Z, mas não consegue falar, olha, que as coisas como estão acontecendo e como que a vida está acontecendo, seja da parte da personalidade, seja de uma piora, de um agravamento da doença em si, né? Quanto que isso toca, assim, e quanto que é difícil para o profissional aceitar realmente, né? Que citando novamente, né, o Daniel Girardi comentou, né, de como ele, durante a residência, tinha essa dificuldade. E realmente é uma dificuldade que eu acho que também, quando eu cheguei na faculdade, o meu grande mentor para
pra medicina, falava assim, ó, não consigo lidar com o paciente falecendo, não consigo. E aí ele foi pra ortopedia, foi pro outro caminho pra não ter que lidar com isso, que era uma dificuldade dele. Mas o quanto que tem outros colegas que têm essa dificuldade e estão lidando toda hora com pacientes com doenças graves, ameaçadoras à vida, e que infelizmente não tem cura e que acabam falecendo. E quanto que ele consegue lidar, quanto que aquilo fala dele mesmo, né? Então, esse é um ponto desafiador. E a gente tá aí nesse meio, nessa encruzilhada aí, né? Nessa construção, né? Nessa construção. Porque às vezes a gente pensa no ideal, mas assim, a cada tijolo a gente vai construindo e a gente tem uma reunião em que a gente conversa sobre os casos e, na verdade, é quando a gente percebe que quando a gente fala sobre os casos, a gente fala muito sobre a gente, sobre a nossa forma de lidar com o sofrimento do outro, né? E é interessante, né, você fazendo essa comparação, quando você ouviu a colega falando, né? Aí eu tive que entrar, né? A forma que o paliativista olha para o sofrimento, diferente da forma que o psiquiatra lida com o sofrimento. E falando sobre isso, na minha cabeça, o Rony até comentou, tá me vindo vários casos que a gente cuidou junto, alguns bem desafiadores. Estou aqui pensando de alguns. Você lembra aqui de algum que você quer compartilhar com a gente? Para ele, porque como são coisas muito abstratas, né, e não palpáveis, não sei se quem está assistindo a gente que não vivencia ou cuidado paliativo ou psiquiatria deve estar pensando, cara, mas como que vocês cuidam junto, entendeu? Com certeza, acho que a gente tem muitos casos, assim, que a gente passou, mas eu acho que até hoje... E a gente tá rindo, gente. É um xiste, né? Nervoso. Pode saber. É um xiste. Se nós dois, se as duas equipes estão juntas... Cuidado paliativo, é porque é um sofrimento muito delicado. É embaixo. Então a gente ri pra... E eu acho que o termo sofrimento existencial, né? Esse termo eu sempre fiquei pensando nele, quando penso em existência, né? Olha que dramático que fica, porque daí assim, o termo existencial, eu acho que ele soma aspectos de um todo, tanto do biológico quanto do psíquico, né, no mesmo campo de experiências, né, e aí é nessa existência. E aí esse caso eu acho que foi um dos que mais me marcou, porque foi desafiador, um jovem, né, que tinha uma condição terminal e naquela ocasião uma experiência de dor muito assim, que realmente estava, como é que eu posso dizer, transmitindo esse sofrimento para todos, né, de uma forma que o próprio cuidado ficava ameaçado. E aí que eu volto no termo da qualidade, né, da experiência, onde o psiquiatra pode trazer esse auxílio. E aí... É uma dor total, né, que a gente no paliativo a gente usa esse termo. Era uma dor, assim, que fugia do controle, né, de um controle sintomático adequado, né. Totalmente refratário, né, a todas as possibilidades. Eu lembro que ele esteve até no consultório comigo em uma ocasião, e ele falando assim, não, mas eu só queria poder, eu quero namorar, eu quero sair, eu quero fazer as coisas, né, então aquele momento onde ele trazia todos aqueles elementos de uma juventude que estava sendo ameaçada, simbolicamente, e como aquilo, depois que ele reinterna, se redirecionou para esse corpo, numa experiência com a dor totalmente insuportável. E aí a gente foi chamado, né, e podendo avaliar, não só naquele cenário, foi uma avaliação que eu pude estruturar também com essa experiência fora do hospital, eu acho que ela se somou de uma forma muito interessante, e emitir ali um parecer para a equipe, e eu acho que esse é um dos grandes papéis, né, do psiquiatra ali na equipe do cuidados paliativos, porque a gente não vai ter necessariamente um papel de ir lá, medicar, acompanhar as dosagens e ver, né, se a sintomatologia está em remissão, mas daqui a pouco também de ajudar a mostrar um caminho possível. Também é sobre a escuta, total. Né? Não é sobre uma questão farmacológica, né? É também isso, mas é sobre a escuta mesmo, né, de um profissional com essa expertise psiquiátrica. E no caso foi indicado, né, a sedação paliativa. Para um sofrimento existencial. Por conta desse sofrimento. E refratário a todas as medidas que a gente tentou de cuidado em todas as esferas, considerando ela como uma dor total. Foi visto desde o ponto físico, do ponto biológico, mas também psíquico. Né? A gente tentou aquele tratamento. Né? Então, e era diante de um cenário, de uma doença, né? Sim. Em terminalidade, com uma evolução irreversível. Mas a gente
como equipe, sustentar que a indicação dizia desse sofrimento existencial mesmo, né? Que abarcava, né, a qualidade de vida daquele paciente, né? A vida daquele paciente, né? E é interessante você trazer esse caso, e aí acabou que, como na sedação paliativa por sofrimento existencial, que é que parte técnica, o cuidado paliativo e a psiquiatria dentro da parte protocolar está totalmente alinhado, né? É um ponto que é necessário uma avaliação da psiquiatria nesse cenário, que é até uma discussão que a gente traz muito para pós. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. O quanto que isso é importante, né? E quanto que esse trabalho compartilhado e não fragmentado de uma simplesmente, como você comentou, uma avaliação, faz esse ajuste. Não, mas um compartilhamento dessa escuta, o quanto que isso agrega para o cuidado do paciente. E isso é um diferencial, né? Eu acho muito delicado um profissional somente, inclusive um profissional paliativista, tomar essa decisão de optar pela sedação paliativa no sofrimento existencial. É claro que várias pessoas estão ouvindo a gente, pessoas que não têm, infelizmente, a oportunidade de ter um psiquiatra na sua especialidade, mas é importante a gente saber o que é o ideal para a gente cuidar de alguém, para a gente ir buscando esse ideal. E dentro desse ideal, a gente está falando muito do setor privado do sírio-libanês, que a gente tem todo um arcabouço, mas vou trazer a realidade também do hospital de apoio, em que a gente tem uma equipe da psiquiatria, já se tinha um psiquiatra, é uma unidade, quase um hospital, tem uma unidade de reabilitação, mas recentemente agora veio uma colega psicogere trabalhando em conjunto com a gente, está dentro da enfermaria ali. Então ela está cuidando em conjunto com a gente o quanto que isso agrega. Isso veio de quê? Veio de uma demanda percebida tanto para o ambulatório de enlutados que a gente tem familiares, como uma sensibilização da gestão para trazer esse colega. Então, às vezes, você que está em um serviço público e que está percebendo essa demanda, está ouvindo e está entendendo um pouquinho mais, vale a pena também compartilhar um pouco, que esse trabalho em conjunto é fenomenal. A gente teve o módulo da pós. É necessário, né? E quanto que isso impacta? A gente teve o módulo em janeiro agora da pós e era exatamente um módulo de luto e o quanto que, né, a equipe da saúde mental estava presente ali, o quanto que isso faz uma diferença. Né? Tanto para o paciente, também para o profissional, que também é muito tocado em relação a isso, pelas suas coisas, pela sua realidade própria. Então, isso é um olhar que é importante ser discutido, né? Então, às vezes você também está no particular, mas estar mais próximo da equipe da psiquiatria vai melhorar muito a sua escuta e esse trabalho em conjunto e desse compartilhamento, né? Eu acho que faz toda a diferença, assim. E aí, assim, André, frente a tudo isso, né? Assim, eu sei que tem vários e vários outros casos também, nesse sentido, nessa interface, a despeito de todo o desafio, o que te faz continuar? O que te fez, né? Entendemos o que te fez chegar até aqui e o que te faz permanecer. Bom, acho que exatamente acho que o momento em que dá aquela virada é que a gente também consegue compreender esse outro lado, né? Uma vez eu comentei com vocês até que eu acho que um dos grandes desafios é que, e eu acho que também mexe um pouco com a estrutura da psiquiatria ambulatorial, essa quebra do conceito da remissão e dos tempos, né? Então, não precisar mais mexer com o tempo é necessariamente você ter que relativizar dentro de você a forma como você entende o que é uma melhora, né? O que é uma recuperação, o que é você sentir ali um paciente que olha ali para você e consegue te dizer assim que de uma forma diferente, né? Teve uma paciente que eu não me esqueço também, que foi recente, né? Que ela chegou já a falecer, mas eu tive um primeiro contato com ela, muito duro, muito difícil, depois mais uma vez um novo contato e ela muito resistente com o psiquiatra porque ela não tinha nada daquilo. E antes da última internação dela eu recebi uma foto dela assim: larguei o Zolpidem, mas troquei pela piscina, né? Ela na piscina para poder nadar. Isso me faz continuar, né? Que legal, eu lembro desse caso. Cara, o quanto que tem esse propósito, né, envolvido de realmente, a despeito de todo o desafio, de toda a complexidade, o quanto que isso toca no nosso propósito quanto médicos também, né? Não tinha mais ali uma ambição de ver a grande remissão, de trocar o antidepressivo, de dar um nome, né? Até na época eu cheguei angustiado a falar assim: ela tem uma dependência de Zolpidem, mas será que eu preciso tirar isso dela? Mas ela olhou para mim e falou: eu quero tirar, nem que seja, né, uma das últimas coisas que eu vou fazer, né? Então,
Acho que é isso que faz a gente continuar. Essa busca, né, para além da cura e também para além da remissão, eu acho que é essa busca desse respiro, né, desse momento, assim, né, que a pessoa resgata um momento de prazer, né? A gente está falando, né, nessa interface de cuidado paliativo e psiquiatria, pacientes que estão com alguma doença ativa em vários momentos, doenças em terminalidade e no nível de sofrimento intenso. Então, se a gente conseguir resgatar algum tipo de prazer, de desejo daquela pessoa, gente, é sobre isso que a gente está falando, né? Muito mais do que uma remissão, um tempo de remissão, né? É muito bonito isso. E diante do que a gente está conversando, você tem alguma dica de livro ou de filme? Dos dois. Tem dos dois, né? Mas é puxando essa tua última fala, então, desse final, uma das coisas que eu acho que hoje talvez seja o livro que mais que eu ainda lembro muito dele toda vez que eu chego em algum paciente que tá em cuidados paliativos, principalmente nesses pacientes que já estão em fim de vida, que é do Oliver Sacks. Ele tem um livro que chama Gratidão, né? E esse termo, né, o Gratidão, ele é um livro que foi publicado pós a morte dele, e esse é o último livro, né, onde o Oliver Sacks era um neurologista, né, que, enfim, ele publicava no The New York Times, e as últimas colunas dele foram já em vigência do câncer e no fim de vida dele, né? Então são os últimos 3 textos dele, né, e que ele fala exatamente sobre como ele alcançou essa gratidão. Tem uma das frases que eu acho que mais ou menos ele coloca assim que eu não vou negar que eu tô com medo de morrer, né, mas o sentimento que predomina em mim é a gratidão, né, por ter amado, por ter vivido, por ter escrito, por ter feito as coisas, né, durante a vida. E esse tem sido um termômetro quando eu tô diante de um paciente em fim de vida. Às vezes na escuta que eu tenho feito, eu penso assim, será que ele conseguiu desenvolver esse aspecto? Será que ainda dá tempo da gente tentar esse pensar... aspecto de gratidão pela vida? De gratidão, né? Porque ele fala alguma coisa assim, de uma vida bem vivida, mas também de uma boa morte, né? E de como ele vai elaborando aquilo nesses últimos textos. É bem impactante porque você consegue ver nesse livro esse início dele, né, ali trazendo fortemente tudo aquilo, e depois no final onde ele já está mais corporal, ele já está falando mais ali também sobre a metástase, as dores, sobre a vista, né, a visão dele que está ficando ruim, mas esse sentimento é o que predominava, né? Ele não exclui o medo, ele não exclui todos aqueles outros sintomas, vamos dizer assim, ou emoções, a gente poderia dizer, retiro o que eu disse de sintoma, mas aquelas emoções que estavam presentes em decorrência da doença, do fim da vida dele, né? Mas esse sentimento, então, é um livrinho pequenininho, assim, mas que você nem consegue ler muito rápido, porque é importante digerir, né? Esses traços que ele traz. E aí é impactante ver a diferença quando eu estou diante de um paciente em fim de vida com sintomas psiquiátricos que impedem ele de desenvolver gratidão, de olhar para esse momento como uma possibilidade, né? Se a minha ansiedade, né, está me fazendo antecipar tudo, né? Se a minha depressão me faz não conseguir olhar, né, com nenhuma possibilidade para a vida, porque agora eu não tenho mais que olhar para frente. Elaborar isso, né? Elaborar. Ele até fala assim, eu não deixei de me preocupar com a guerra, eu não deixei de me preocupar com as alterações climáticas, mas isso vai ficar para o futuro, né? Porque agora eu tenho que dar valor para minha vida, eu tenho que lembrar de tudo que eu vivi, porque minha vida está acabando, né? Então, é o livro que eu tenho para indicar, né? Que eu acho que ainda me encaminha na vida dentro desses pacientes, né? E você comentou do filme? O filme que eu tenho para indicar é um que estava agora no cinema, talvez ainda até esteja em cartaz, que é O Quarto ao Lado, né, que conta a história de uma mulher que também, se dando conta de uma doença terminal, ela decide buscar uma amiga, né, e aí o filme se passa todo nessa relação com essa amiga, que vai junto com ela até uma casa para vivenciar esses últimos dias de vida, né? E o que eu achei muito interessante do filme é como que é esse protagonismo de quem está ali do lado,
né, dessa amiga e tudo que ela vive, né, e que eu acho que eu fiquei muito me reconhecendo ali assim, poxa, como profissional a gente não escapa disso que ela está fazendo. Ela já sabia o papel que ela ia exercer, ela sabia o que ela precisava fazer, né, não vou dar tanto spoiler assim, mas ela vivenciou o luto que a gente também vive como profissional. A gente perde muitos amores, né? A gente ama esses pacientes, a gente aprende a aceitá-los, principalmente quando a gente está no lugar de cuidado, a gente precisa desenvolver esse amor, né? Porque é um amor, na verdade, não é só tolerar, né? Na verdade, a doença do outro. A gente está tendo que lidar com o outro num fim de vida, com os medos, com o pavor, com a angústia, né? E a gente tem que amar aquilo, né? Tem que tolerar, aceitar o bom e o ruim. E ela vai vivenciando cada uma dessas etapas, né? E ela vai também podendo aceitar, e ela vai auxiliando, né? Para que, de fato... Então, o filme E Almodóvar, né? Eu também sou fã, então suspeito a falar. Né? Mas o filme é muito bom. Sensacional. E aí, a gente colocou esse quadro porque fala muito sobre nós também. E é um pouquinho de saber um pouquinho mais, assim... Você tem um autocuidado, que é algo que você faz para olhar mais para você, que você gosta. Eu sempre comento, né? O meu é a corrida, apesar da Suelen já até falar que não é autocuidado. A minha psicóloga também fala que como eu sou muito competitivo, não é autocuidado, mas o meu é a corrida. A sua família, outras questões. Você tem algum que você traz? Eu acho que assim, eu penso sempre nessas duas instâncias, corpo e mente, né? Eu acho que a atividade física ela é sempre uma questão extremamente importante. É necessário, né? Nem como autocuidado, é necessário. Eu tenho que ouvir isso todo episódio, gente. Eu tenho que ouvir isso todo santo. É necessário. Eu vejo ela como uma fonte ali mesmo de conexão com o corpo, mas eu acho que as práticas que nos fazem conseguir nos comunicar e nos conectar com o nosso corpo, né? E também que acalme um pouco a nossa mente, né? Seria fácil dizer sobre façam terapia, né? Eu acho que também, na minha opinião, é obrigatório, né? Que nem a academia, né? Não seria nem autocuidado. Mas práticas, né? Como a meditação, eu acho que é uma fonte de você poder alinhar um pouco melhor a forma de... Faço. A meditação, eu acho que ela é fundamental para exercer a calma, para você se conectar com os teus pensamentos, para você sentir o teu corpo, a respiração, né? E a outra que eu sou super fã e sempre indico para muitos pacientes é massoterapia, massagem, né? É outra forma de você sentir o corpo, mas não sentir o teu corpo através do outro também, um outro que te toca, né? Um massoterapeuta que seja bom, que te toque com afeto, que tenha uma boa energia, uma comunicação, é fundamental, porque você está... aquilo ali também é uma forma de mobilizar pensamentos, não é só uma questão de relaxar, e muito menos eu estou falando de estética, né? Estou falando mesmo de uma massoterapia que faz a gente conhecer nosso corpo, nossas dores físicas, nossos nós nas costas do pé, né? Eu inclusive vou mandar um abraço aqui pra minha massoterapeuta, que ele tá falando, Efigênia, lá do Parque da Cidade, eu sempre tô lá, mas assim, eu faço realmente descobrir meu corpo, porque eu sempre tô gritando quando eu tô lá, porque a massagem é esportiva, então é pra liberação miofascial, então não tem nada relaxante. Mas enquanto que o autocuidado, a gente fica brincando aqui, mas é muito individual, né? Do que a gente... Da nossa conexão com o nosso corpo e com a nossa mente, né? Então, né, alguns precisam desse tipo de autocuidado, outros precisam desse tipo de autocuidado, né? O quanto que é individual, né? E o quanto que é... E quando você nomeia, achei interessante, quando seu autocuidado é uma pessoa que tem uma boa energia e uma boa comunicação, né? Na hora da massoterapia. Isso é muito interessante, isso, né? Que te toque com afeto, que, né, você sinta uma mínima conexão. Eu acho que aí faz todo sentido, né? Eu acho que é uma das formas. E arte, né? Arte, em geral, ela melhora a nossa capacidade de pensar, ela ajuda a gente a metabolizar, ela ajuda a gente a ter exemplos. Que tipo de arte você gosta? Né? Eu gosto de teatro, acho que a música é sempre muito importante, as artes visuais, as pinturas, né? As exposições, Brasília é tão rico tudo isso, né? Eu acho que elas nos ajudam, o cinema. Eles funcionam como metáforas de uma vida tão dura que a gente leva, né? E às vezes a gente está ali no meio de uma exposição, você lembra de um paciente, você tá vendo você lembra de algum relato, você lembra de algum amigo.
Acho que nada disso é por acaso. Acho que tudo se comunica e aquilo veio, né, como uma metáfora pronta para ajudar a gente a pensar diferente, a ampliar um pouco tudo isso que é o que a gente fica nomeando como sofrimento, né? É tão não palpável. André deu uma aula de autocuidado aí, e é legal você falar da arte, né? Que aquela calculadora do Breuer em relação ao autocuidado, ele coloca a arte de artes visuais, o quanto que isso tem um impacto, né? E é uma coisa intencionalmente que você pode fazer de autocuidado. É interessante. E é bonita a tua fala, né? Que a gente, eu acho que de forma, né, muito simplória, a gente tende a colocar tudo dentro do mesmo bolo de sofrimento, né? Mas quando você fala... Acho que o que a gente chama aqui de sofrimento, em muitos momentos é algo que a gente não consegue nem nomear mesmo, né? Até porque é do outro. Então, como que a gente vai nomear algo que o outro está transmitindo pra gente? Que a gente olha e fala, é sofrimento, né? E às vezes pro outro não é. Né? Exato. Total. Nossa, sensacional, querido. A gente ficaria aqui demais, horas e horas. E, assim, né, tenho certeza, você tem essa habilidade de conectar com as pessoas, né? Como que as pessoas podem continuar tendo contato com você? Como que elas entram em contato? Como elas podem ter contato com você também no seu consultório? Bom, tem o meu Instagram, ele é fechado, mas meu nome, né, podem me adicionar, né, pode me marcar aí. Vou colocar aqui embaixo. Eles me colocam. Pode deixar. E pode me acessar pelo telefone também, não me importa, né? O telefone é sempre uma forma direta de se comunicar comigo. Às vezes até me perguntam assim, tenho para indicar um paciente. Eu falei, pode passar meu número? Tem certeza? Tenho. Eu não tenho problema em dizer, fale com a pessoa, marque ali e tudo, mas é bom ter essa distância diminuída, né? Então, pode deixar que eu vou deixar na descrição também, a gente coloca aqui. Me acessar. Pô, André, muito obrigado pelo papo, obrigado por ter você nas nossas reuniões, por ter você semanalmente aí na presença, o quanto que essa parceria enriquece, nos fortalece e ajuda tanto os nossos pacientes, hein? E ajuda a gente também como profissional. Valeu demais, foi muito bom, né? E a gente até falou, né, que a gente escolheu, assim, o momento ideal para trazer você, né? Acho que a gente precisava dessa maturidade, né? Porque a gente queria trazer muito esse olhar também para a pessoa que cuida de sofrimento, né? E reforçando aqui, quando falo sobre sofrimento, é sobre algo que não tem nome, que fala do outro, né? Então, assim, que bom que você está aqui com a gente. Reforço a honra da gente ter a possibilidade de ter esse profissional com essa habilidade, com essa sensibilidade com a gente, né? Nos auxiliando a cuidar de pessoas, né? E se você gostou desse episódio, já deixa seu like, deixa um comentário aqui pra gente, o André quer ouvir você. Segue a gente na rede social, se você não segue, lá no Instagram, lá no Spotify. Se inscreve no nosso canal no YouTube também. Vai ser muito bom ter você nos próximos episódios também. Su, sempre uma imensa honra estar ao seu lado. Amigo. André, muito, muito obrigado. E é isso aí, gente. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.